Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre os bloqueadores de carboidratos. Será que esses suplementos são realmente eficazes? Vão ajudar você a controlar o peso? Se a gente tomar um bloqueador de carboidrato, a gente pode comer o carboidrato que quiser que não vai engordar? Fica aí que eu vou te explicar. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, receitinha todos os dias também, você vai adorar com certeza. Aproveita e dá um pulo no Instagram e me segue lá também, que lá também todos os dias sempre tem alguma novidade para você. Muitas pessoas me pediram para fazer um vídeo falando sobre os bloqueadores de carboidrato. É um tipo de suplemento que visa diminuir a absorção do carboidrato que você consome. Mas será que ele vai fazer uma grande diferença no seu emagrecimento? Como tomar ele da maneira certa? Vamos começar a falar sobre isso então. Esses suplementos à base de bloqueadores de carboidrato normalmente são feitos através né, como componente da faseolamina, que está naturalmente presente no feijão branco. É um extrato do feijão branco que retira esse componente, a faseolamina, que tem uma capacidade de diminuir a produção da amilase. A amilase é um tipo de enzima que o nosso corpo produz, e a amilase quebra justamente o amido em pedaços menores de glicose para ser absorvido. O amido é um tipo de carboidrato que a gente chama de complexo. Ele tem uma cadeia grande de carboidrato que precisa ser quebrado, clivado por essa enzima para ela de fato ser digerida e absorvida. Se a gente não tem a enzima para quebrar o amido, ele fica grandão lá, uma molécula grande, não consegue passar no nosso intestino, então ele não consegue ser absorvido. Esse já é um ponto muito interessante dos bloqueadores de carboidrato, porque ele não vai bloquear todos os carboidratos, não. Os carboidratos simples, como a glicose, por exemplo, ele não tem nenhum tipo de papel relacionado, porque a glicose não precisa de amilase para ser quebrada, ela já está numa fração menor. Então, esse já é um ponto interessante para a gente começar a falar. Então, você pode estar pensando, Patrícia, afinal de contas, qual? Me dá um exemplo aí de carboidrato complexo, amido e carboidrato simples. Quais são os carboidratos complexos para você entender melhor e aonde que esse bloqueador vai funcionar? Nos alimentos que têm o amido naturalmente. Macarrão, pão, arroz, produtos que tenham farinha de trigo são utilizados, normalmente tem na sua composição esses carboidratos que a gente chama de carboidratos complexos. E quais são os carboidratos simples? Açúcar, de uma maneira geral, mel, os carboidratos que vêm das frutas não vão ser atingidos pelo bloqueador de carboidrato. Então, será que eles são eficazes mesmo? Será que eles vão fazer uma grande diferença na sua balança, na sua perda de peso? Tem alguns estudos que já viram que, apesar de alguns suplementos à base de bloqueadores de carboidrato poderem diminuir até 97% da secreção de amilase, isso se converte, na verdade, em aproximadamente 7% de menor absorção desse amido, desse carboidrato, porque, na verdade, o carboidrato acaba ficando mais tempo ali e leva mais tempo para que a enzima seja secretada em outro momento e venha quebrar esse carboidrato. Então, esse é um ponto importante. O alimento vai ficar ali fermentando, vai levar mais tempo, mas eventualmente ele vai acabar sendo digerido e absorvido parte dele, né? Vai ser uma parte menor, uma proporção menor, então você ganha um pouquinho aí nas calorias que você de fato não vai absorver, mas nada super expressivo. Mas segundo e principalmente é que a maioria das pessoas que estão acima do peso, muito dificilmente estão acima do peso simplesmente por comer mais batata, mais arroz, mais macarrão. Claro que isso contribui para o ganho de peso, principalmente, né, carboidratos de alto índice glicêmico, todas essas versões brancas e com poucas fibras, mas a grande maioria das pessoas que está acima do peso é porque consomem muito doce, muita sobremesa, então acabam carboidratos simples sendo muito consumidos que não vão ter nenhum tipo de impacto desse bloqueador de carboidrato. Então, essa é uma questão interessante para colocar também. Cuidado também, porque tem alguns desses bloqueadores de carboidratos que, além de ter a faseolamina, acrescentam algumas fibras, dizendo que tem compostos que bloqueiam os carboidratos. Mas a gente sabe que as fibras não bloqueiam a absorção de carboidrato. O que elas fazem é lentificar a absorção dele, diminuindo o índice glicêmico da refeição, diminuindo o pico de insulina. Isso, por uma outra via, pode facilitar o emagrecimento, porque você não vai ter aqueles picos de insulina e não vai ter aquele super acúmulo de gordura, principalmente abdominal. Mas a fibra
Só para deixar bem claro, não diminui a absorção de carboidratos, tá bom? E nem diminui a quantidade de calorias da sua refeição. Um detalhe interessante para falar é que muitas pessoas que começam a tomar esse suplemento relatam um pouco de desconforto abdominal, porque aquele carboidrato fica ali parado, não digerido e fermenta, né? E aí pode dar gases, inchaço, dor abdominal, até mesmo diarreia em algumas pessoas. Então, talvez seja muito mais interessante do ponto de vista nutricional e do ponto de vista econômico mesmo, ao invés de você comer o carboidrato e tentar comprar um suplemento para bloquear, não comer tanto carboidrato assim, fazer uma alimentação mais saudável, com menos processado, vai te ajudar muito a emagrecer, menos açúcar simples, você viu que o bloqueador de carboidrato não vai te ajudar mesmo nesse caso. E se você estiver interessado em reduzir a ingestão de carboidrato, a absorção de carboidrato, consuma menos com uma dieta low carb. Eu tenho um vídeo aqui, na verdade uma playlist com tudo sobre dieta low carb, explicando low carb, carb cycling, dieta cetogênica, para você entender mais como isso funciona, muitas receitas, e vou deixar aqui embaixo para te ajudar também. Me conta aqui embaixo, então, se você se preocupa, afinal de contas, com a sua ingestão e absorção de carboidrato, você tenta fazer alguma estratégia para que ele tenha menor impacto no seu peso? Vou adorar ver seu comentário, dá curtida no vídeo que isso me ajuda muito e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui no canal. Tchau, tchau!